Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8. Primeiro livro dos Reis, 1 Reis 17, verso 8 em diante. Então fala assim, olha. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A gente aprende a ser e ter uma família abençoada com esta mulher que na Bíblia tem tanto significado, né? Tão conhecida. A gente fala tantas coisas sobre ela, cresceu lendo, né? Em alguma história, nem que seja nem que começou uma classe de crianças, ou nem quando a gente participou de uma escola dominical, que é meu caso lá, já com mais de 18 anos, e então a gente passa a conhecer a história desta mulher. As pessoas que a Bíblia mostra têm um nome, né? Todas elas têm um nome, têm uma região, ela tem uma característica, mas elas foram importantes para ilustrar a obra de Deus em nossas vidas. Mas a Bíblia usa essas pessoas para mostrar como o nosso Pai faz as coisas. Elas foram só instrumentos, foram ilustrações, né, que a gente pode assim dizer, ali nesse tempo, com os seus nomes, mas ela mostra principalmente a nossa experiência, aquilo que Deus quer fazer conosco. E aqui a gente encontra, né, a provisão a uma família. Nós estamos encerrando hoje assim um tempo de oração pelas famílias. Você tem feito isso? Temos feito isso à noite também, campanha de oração. E hoje à noite tem o encerramento, né? Então a gente tem aqui uma família abençoada com provisão. Agora, uma coisa muito interessante que Deus sempre fez é mostrar a sua força nas nossas fraquezas. Aqui a gente vê o encontro de um profeta com fome, pedindo comida numa casa que não tinha nada. Já pensou? Vê como Deus provê as coisas? Eu acho muito precioso isso. Como Deus, o nosso Pai, inverte a nossa lógica. A nossa lógica é toda invertida, né? A nossa criação, a nossa cultura, nosso jeito de ver as coisas,
são muito invertidas do ponto de vista de Deus. Porque se fosse do nosso ponto de vista, a gente seria mandado a uma casa com muita coisa, né? Seríamos mandados para uma casa abastada, por pessoas abastadas, né? Por gente com condições, porque essa é a nossa lógica da nossa mente. Nossa mente, por isso que muitas vezes a gente não recebe milagre de Deus, porque milagre vem das situações inesperadas e não calculadas, por isso chama-se milagre, não é verdade? Milagre que você calcula não é milagre, tá certo? Vou ter uma vida lá na frente, rica e abastada, afinal de contas, eu trabalhei bastante, eu estudei bastante, eu lutei bastante, conquistei bastante. Isso não é milagre, isso é fruto do seu trabalho. Todo mundo que trabalha vai viver bem, né? Fazendo qualquer coisa que você dedique-se a fazer, qualquer coisa, mas se você se dedicar a fazer, você vai viver. São coisas calculadas. Milagre é você ter passado uma vida dificílima, sem nenhuma possibilidade, ou com possibilidades, mas que deu tudo errado, né? Isso é comum. Mas depois lá na frente Deus supriu você de forma que você não tinha nem ideia como que foi que aconteceu. Isso é milagre, né? Milagre não é calculado. Então o milagre não calculado foi talvez, né, Elias falou: vou lá para Sarepta. Deus mandou ele para Sarepta, né? Entre 200 quilômetros de Jerusalém, dá para uma cidade litorânea. E ele enviou ele para Sarepta, e talvez ele pudesse inicialmente ter pensado: lá tem uma casa rica, né, que vai me dar de comer. Afinal de contas, Deus havia mandado, por lição a Israel, ele deixou sem chover muito tempo. E não só sem chover, nem orvalho caía. Já pensou? Dura coisa por isso que os profetas anteriores diziam, né? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz, mas faz bem feito, né? Então, se Ele falou que não ia ter chuva, não ia ter água, nem orvalho caiu, diz a Bíblia. Depois você lê lá, capítulo 16. Nem orvalho caía. Enquanto tinha um resto de água no riacho, Elias bebeu. Mas daí secou também, e ele mandou: vai para lá. Aí ele falou: lá deve ter umas coisas boas. Mas chegou lá, era na casa de uma pessoa que estava muita necessidade. Então, é o encontro do milagre. E o milagre se deu de um profeta faminto e uma casa falida. Que coisa, né? Então, se você quer milagre, irmão ou irmã, quando você orar por alguma coisa, mas olha, desafia sua mente, desafia sua lógica, e fala: Pai, eu preciso de um milagre, e não pense como vai acontecer, porque você não vai dar conta, na verdade. Aí você vai experimentar milagre de verdade, né? Milagre para valer. Milagre de remédio não é milagre, milagre de financiamento não é milagre, milagre dessas coisas que a gente tem, milagre de bolsa isso, bolsa aquilo não é milagre, entendeu? Isso não é milagre, não. Isso é outra coisa, mas não é milagre. Então, a gente vê isso, né? Mas olha que coisa interessante. Deus fazia os seus planos e coloca as pessoas nos planos. E às vezes nós estamos no plano dele e não sabemos, né? Aquela mulher estava no plano dele. Ali no verso 9, a gente encontra assim, vai lá para Sarepta, que é de Sidom, habita ali, e eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Que coisa, né? A mulher fazia parte do plano de Deus e não sabia. Ele fala: ordenei a mulher, mas Deus sabia, mas ela não sabia. Só que a grande diferença é que Deus encontrou ali um coração disposto a obedecer. Sabia? Quando você e eu somos pessoas dispostas a obedecer, podemos ser usados pelo Senhor, né? Para muitas coisas, né? E aqui interessante, vamos ver o verso 10, que você vai ver que mesmo em meio das dificuldades, aquela mulher continuava no plano, lutando, né? Porque era um coração disposto. Olha só.
Só o 10 que está ali, só o 10. Então vamos ler junto? Porque esse clima assim, né, meio de frio, assim, meio nublado, dá um sono, dá um sono. Por isso que tem um café ali atrás, ó. Se você vier para cá, que tiver com sono, eu e o Valmir, né, nós somos os escalantes voluntários, para fazer café e deixar lá, ó. Então você não vai dormir, tá bom? Então toma café. Vamos lá. Então, ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha com água a beber. Coisa interessante, né? Presta atenção numa coisa. O que a mulher estava fazendo? Apanhando lenha. Eu estava pensando, sempre penso bastante nas coisas, né? E estava pensando que tem, na vida de prosperidade, nós temos 3 pilares que traz prosperidade para nós. Pilar, o primeiro, a ordem você faz do jeito que você quiser, né? Porque se cair um pilar, desanda tudo. O primeiro pilar é o trabalho. Outro pilar é oração e descanso. E o outro pilar é mordomia. Os 3 pilares que essa mulher ensina para nós. Aqui, você observou que ela estava apanhando lenha. Ela está apanhando lenha ali, mas se você pensar na história, a última refeição dela poderia ser aquela lá. E ela poderia ficar desanimada e não fazer mais nada, né? Não podia? Não fazer mais nada, é a última refeição, não tem mais coisa nenhuma, não vou fazer mais coisa nenhuma. Mas, no entanto, a gente percebe aqui que a Bíblia mostra que o profeta a encontrou apanhando lenha. Ela estava em movimento, ela estava fazendo, ela estava trabalhando. Em outras palavras aqui, ela estava lutando sempre e até o fim, com aquela atitude guerreira. Ela estava trabalhando, ela estava buscando, estava fazendo, ela estava lutando mesmo no meio da pobreza, né? A terra estava assolada. Mesmo que tivesse o tal do dinheiro, nem comprar ela poderia. Não tinha o que comprar, entendeu? Não tinha o que comprar. Podia ser ali rica, mas não tinha o que comprar, porque a terra não produzia mais nada. Estava assolado. E ela disse: olha, é a última coisa que tem aqui, vou fazer e vamos morrer depois, porque é a última refeição que temos. Mas ela estava apanhando lenha, ela estava fazendo o trilho, né? A gente sempre diz que você tem sempre que fazer o trilho, porque quando você receber o trem, não dá tempo de fazer o trilho, tá certo? É assim que tem que fazer, não tem? Mas eu vou ter que fazer isso, aquilo, lá na frente. Você estuda hoje, para que lá na frente possa ter oportunidades, porque se lá na frente aparecer a oportunidade, e você não tiver o estudo, a oportunidade passa, é ou não é? O trilho você tem que fazer, tem que fazer, e ela estava recolhendo a lenha, para o quê? Não sabia. Você sabe que naquela época para assar pão, tinha que ter lenha, concorda? Ou você acha que tinha gás? Acha que tinha gás lá? Gás encanado? Gás lá na sua casa, gás para cozinhar, gás para tomar banho, né? Aliás, estava pensando lá em casa, como que pobre não pode nem ter gás para tomar banho, né? Porque liga o gás, está com medo de gás acabar logo, né? Então tem que economizar o gás. Aí fica, mas não tinha gás lá, é lenha, tinha que pegar lenha bastante. E ela estava apanhando lenha, afinal de contas, numa terra assolada, lenha, tinha bastante, né? Tinha bastante lenha, ela foi pegando a lenha. Se ela soubesse, né, que ela ia assar tanto pão, né, irmãos? E ela fez aquilo lá, né? Mas ela estava trabalhando, ela estava fazendo. A gente precisa, né? Precisa apoiar os trilhos, a gente precisa ser proativo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer o que necessário tem que fazer. Precisamos
Coisa mais boa, né? É o trabalho, né, irmãos? As pessoas dizem que quando chega um tempo que você para de trabalhar, diz que a gente morre, né? Quem já ouviu isso? Já ouviram? Então tem que fazer alguma coisa, né? Sempre tem que fazer alguma coisa, sempre fazer alguma coisa, porque é bom, né? O trabalho é maravilhoso. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Muito, muito, muito. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Alguém começou com 12 aí? As par de gente com 12. Menos? Menos. Quem começou a trabalhar com menos de 12 aí? Vamos ver. Olha a turma aí, trabalhadora aí. Por isso são ricos, né? Por isso são ricos. Então, é isso aí. Eu sempre gostei de trabalhar muito, né? E eu trabalhava num lugar... É engraçado, né? Hoje em dia, as pessoas falam para assim, pastor, antes de ser pastor, você trabalhava no quê? Eu falei, não, mas eu trabalho ainda. Pensa que é fácil? E aí, e era peças agrícolas, gostava muito. E época de safra, a gente trabalhava de domingo a domingo. Eu ia lá e eu decorava o número das peças dos tratores. Eu sabia muita coisa. Fora o chefe lá, quem mais sabia de número de peças e as peças que tinha, era eu. E eu sabia bastante coisa. Eu gostava. E era bem aplicado. Eu levava catálogo de peças para estudar em casa. Pensou? E aí, quando eu tinha 16 anos, 17, as empresas de agrícolas, me ofereciam, viu, você não quer vir para cá, eu te pago mais, aquela coisa, você não sabe como é que funciona? Eu achava muito legal. Mas depois que eu virei crente, eu fiquei meio ruim de trabalho, porque eu não queria trabalhar mais domingo, porque domingo era dia do Senhor. Acontecia. Trabalhar é muito bom. Olha lá, 2 Tessalonicenses 3,10, a gente encontra ali, olha que coisa interessante. Esse aí foi de última hora, né? 2 Tessalonicenses 3,10. Vamos ler junto? Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, então não come também. O que você acha desse versículo? O que você acha? Não vai sair falando lá para sua casa não, que dá problema, né? Vai ensinar primeiro. Não quer trabalhar, não come, hein? O Futsuko já falou que já pensou várias coisas ali para falar na casa dele. Já peguei no ar. Quem não trabalhar, não coma. Trabalho é importante. Trabalho é prosperidade. Trabalho é bíblico. Trabalho é coisa de Deus. Acho interessante que um provérbio antigo dizia que a diligência é a mãe da boa sorte. Diz que as pessoas têm sorte, né? É verdade, existe o fator sorte. Mas que fator sorte que é esse? São oportunidades, não tem nada a ver com coisas supersticiosas. Mas alguém dizia, diligência é a mãe da boa sorte. E aí esse sujeito que escreveu dizia assim, eu acredito firmemente na sorte. Ele completa assim, quanto mais me empenho em meu trabalho, mais pareço tê-la. Sorte é onde o trabalho árduo se encontra com a oportunidade. Não é legal? Ele falou, eu acredito na sorte. Sim, eu acredito. Mas é interessante, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Que coisa interessante, né? E ele fala, e a sorte é o casamento do trabalho árduo com a oportunidade, que ela aparece. Né? Então a gente percebe coisa interessante, né? Aquela mulher estava ali, fazendo os trilhos para o milagre acontecer. Ela estava trabalhando do jeito dela, fazendo o que podia, não estava desanimada, porque poderia ser sua última refeição. Não, ela estava fazendo. Isso é muito bom, né, queridos? Isso é coisa que abre, coloca os trilhos para nós. Olha a coisa importante aqui, vamos ler 1 Reis 17, vamos ver o verso 10 e 11 de novo. Você vai ver como a generosidade, ela é poderosa numa vida suprida de milagre. Então ele se levantou e foi ali à cidade de Sarepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, ele disse, traz-me, peço uma vasilha de água para eu beber. E o 11, indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse, traze também um bocado de pão na tua mão. Olha só, mesmo ali vivendo em tempo de dificuldade grande, principalmente escassez de água,
Ela trouxe a água. E não negou aquela água para Elias, porque ela sabia que era generosa. Ela era generosa. O generoso é assim mesmo. E tinha o coração generoso, porque se ela fosse egoísta, né, não ia gastar o pouco de água que tinha. Ela era uma pessoa muito generosa. E o generoso é assim mesmo, né? O generoso, ele nasce ou ele é convertido. São duas coisas que acontecem. Ou a pessoa é generosa. Eu sei que vocês conhecem muita gente generosa, né? Conhece? Conheço tanta gente generosa. A generosidade é uma coisa mais linda do mundo. Quando você conhece alguém muito generoso, faz assim, ó. Então vamos pedir para Deus enviar gente generosa para vocês que não conhecem. Quer saber o generoso? Como que foi a vida de uma pessoa generosa? Vá no velório. Vá no velório do generoso. Você vê um monte de carro assim, ó. Carro, lotado de carro no estacionamento da igreja, lá fora, né? Ou lá não sei aonde. Você vê carro bastante. Quando você olha ali, o que tem ali? É um velório. Aí você fala, é o velório de um generoso, uma pessoa generosa. Agora vai em velório que não tem ninguém, para você ver. É um munheca de samambaia danado, não é? Avarento, sovina, não faz nada para ninguém, egoísta. Olha, só está lá quem precisa. E se tiver que passar de madrugada, a pessoa fala assim, não pode fechar tudo aí, que de manhã a gente volta. Quer nem passar a madrugada, né? Você vê como é que funciona. Não funciona. Aí você vê como a pessoa foi generosa. Porque o generoso, a pessoa generosa, ela abre caminhos. Ela abre amizade. A pessoa generosa faz um memorial em seu nome. Sabia disso? Tem um autor que eu leio, já li bastante livros dele, que ele falou que quando você abençoa, você faz um memorial, constrói um memorial, entendeu? Por exemplo, pega lá o Luiz ali, quando ele faz uma generosidade a alguém, para esse alguém, é construído um memorial em memória dele, assim, ó, lá no coração. Ele vai dizer, olha, eu fui abençoado por aquela pessoa. Quando você abençoa, você constrói, né? Você faz parte da vida. O memorial da sua vida é quando você é uma pessoa generosa. E quando você é generosa, Deus abre as comportas da sua vida, e aquela comporta distribui, só que nunca falta na nascente, sabia? A nascente nunca falta. Agora o avarento, ele fecha as comportas e não distribui nada da água, e aquela água lá apodrece. Como é que ela apodrece? Ela apodrece porque você vê, ninguém lembra dela mais. Lembra com más lembranças. A generosidade é tremenda, né, queridos? O generoso, ou ele nasce, ou ele se converte. Por isso que eu sempre digo, né? O que nasceu, nasceu. Tem gente que é generosa, rica, pobre, ela é generosa. E alguém disse uma coisa muito interessante: não pense você que seria mais generoso se tivesse mais. Porque quem não é generoso quando tem pouco, jamais o será generoso quando tiver bastante. Esquece. É questão de essência. É, não é? Agora tem aqueles que não nasceu generoso, mas quando Deus converte, Ele converte também a vida, né? Converte o bolso. E aquela mulher era generosa. E você sabe que, além do pilar do trabalho, o pilar da generosidade e mordomia ele é marco de milagre. Sabia? Ele é marco de milagre. Vamos ler aquele verso muito batido, que é Malaquias 3, 10 a 12. Olha lá, bem batidinho isso aí, né? Todo mundo conhece de cor. Alguns até falam, lá vem de novo. Malaquias 3, 10 a 12. Olha só o que diz ali. E você deveria, se de tanto ouvir, não presta mais atenção, eu, nesta manhã, gostaria que Deus te abrisse a mente e o coração, para que você preste atenção, porque assim, enquanto você não prestar atenção, a sua bênção será do seu próprio suor, não será de milagre.
Diz assim, ó, trazei os dízimos todos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa coisa é muito importante, né? A generosidade, a contribuição, dízimos, ofertas, ele é farto na Bíblia, fartamente na Bíblia. Dízimo, ele é antes de lei, ele é durante a lei, ele é nos livros históricos, é nos livros poéticos, ele está no Novo Testamento e ele está enraizado em toda a Bíblia. Isso é uma coisa muito interessante. Mas olha só o que o texto diz, para você ter noção. Uma delas é, as janelas dos céus serão abertas. Janelas dos céus são abertas. Tudo que é bom e boa dádiva vem do alto. Nós sabemos disso, que as janelas são abertas por Deus para nós. É Ele quem dá a semente a nós que semeamos, né? É isso que diz ali no versículo de 2 Coríntios 9, que está nos envelopes aí que tem nos bancos. Ele dá boa semente a quem semeia. Ele torna nossas bênçãos integrais, e não só bênção material, mas bênçãos multiformes, que são bênçãos espirituais também. Ela é chuva de bênçãos, janelas abertas dos céus. Isso é coisa maravilhosa. A pessoa generosa sempre terá a possibilidade grande de o milagre de Deus estar sobre a sua vida. Sempre, sempre, sempre. Isso é uma bênção maravilhosa. Não é? O verso 10, onde ele fala que essas bênçãos, elas são sem medida. Elas não têm medida, são bênçãos sem medida. Abundantes. Se você quer ter bênçãos sem medidas, bênçãos abundantes, presta atenção no que a Bíblia diz. Não é? O que retém não é abençoado. O que dá, a matemática de Deus, ela é diferente. Não é? Quem retém, fica sem. Mas quem distribui, multiplica. Deus é um Deus de multiplicação, sempre é um Deus de multiplicação. Para cada coisa que Ele dá, Ele tem possibilidades imensas de bênção. Gosto de pensar nisso nas frutas. Quantas sementes tem uma mamão? Contaram? Quantas sementes tem uma melancia? Contaram? Não? Quantas sementes tem um maracujá? Até? Quantas sementes tem um abacate? Mas ó, vou dizer uma coisa a vocês, não subestime o abacate. A semente do abacate é quase o tamanho do abacate. Ela não é uma sementinha escondida. Ela se corta e a semente está lá, grande. É ou não é? Você vê como Deus é maravilhoso? Deus é o Deus da semeadura, da natureza. Nós também somos pessoas que em nós temos a possibilidade das sementes. E quanto mais semente você tem, não é que você distribui, mais fruto você terá. Por isso que a Bíblia diz bênção sem medida. Isso é coisa muito interessante. Se você quer ser abençoado e não abençoa, esquece, meu amigo. O Moedas, domingo passado à noite, fez uma coisa tão boa aqui. Para mim, eu não vou esquecer nunca mais. Vou esquecer do sermão, mas do exemplo nunca mais. Ele estava aqui orando. Pode falar? Pode falar, irmão? Aí, vendo?
Ele estava aqui orando e ele falou, abençoa, pai, eu quero ter para abençoar. Aí Deus falou com ele assim, não, você está orando errado. Abençoa que você terá. Ó, e você viu, Edson, como que aqui, o exemplo da viúva aqui da Sarepta é igualzinho do princípio de Deus? Eu não vou ter para abençoar, eu vou dar. E ela nem sabia que ia abençoar, porque ela não servia a Deus. Presta atenção nisso, ela não era, na nossa linguagem, ela não era crente. Porque ela falou assim, vou fazer conforme o seu Deus pede. Ela foi ver a Deus depois, né? Então, a bênção sem medida. Se você quer abençoar, dê, meu irmão, dê bastante, o máximo que você puder, né? A máxima de John Wesley, ele falava, sabe John Wesley, o fundador do metodismo, né? Do coração aquecido. Ele tinha 3 coisas na sua mente. Ganhe, fala aí, metodista, máximo que você puder. O que mais? Doe o máximo que você puder. E a terceira? E a terceira? Vocês lembram da terceira? Ganhe, economize o máximo que você puder. Então, a ordem certa é ganhe o máximo que você puder pelo trabalho abençoado, certo? A segunda, economize o máximo que você puder, certo? Não gasta à toa. Não faz aí bobagem. Economize o máximo que você puder. E terceiro, dê o máximo que você puder. Dê o máximo que você puder. Essa era a lei de John Wesley. Essa é a lei de John Wesley. John Wesley foi muito rico. Olha, gente, vocês que nunca leram. Quem nunca leu nada sobre o John Wesley? Erga a mão. Vamos ver. É? Então vamos ter que providenciar umas coisas para vocês, tá? Pede aí para o professor da escola dominical aí, ou para mim, que a gente vai abençoar vocês. John Wesley, estudar a história de Wesley é muito bom, né? É muito bom. E ele fazia isso. E ele foi muito rico. Ele já nasceu rico. Continuou rico. Estudou bastante. Era professor, era pastor, era tudo. Mas quando ele morreu, ele deixou no seu testamento, se quando eu morrer, ó, presta atenção, se quando eu morrer, vocês encontrarem previdência privada, herança, patrimônio, pode espalhar que eu fui um pregador mentiroso por toda a minha vida. Já pensou? Ele não passou necessidade nenhuma na vida dele. Eu fui lá na casa de Wesley, lá em Londres, eu fui lá, conheci o sobrado onde ele morava, né? Oh, pensa que coisa legal, hein? Quem que já foi lá em Londres, lá no sobrado de Wesley? Senti uma inveja agora aqui. Nossa, até vou passar um óleo aqui na mão. Mas era lá, ele nunca passou necessidade de nada. Deus sempre supriu. Mas quando ele morreu, só tinha a casa que ele morava, e os utensílios, e alguns dinheiros na carteira lá dele, que ele tinha lá, mais nada. Era isso que ele tinha. Porque ele passou para frente. Nunca foi um homem pobre. Nunca deixou nada para ninguém depois que morreu. Sabe, essa é fé de verdade. Eu fico pensando que muita gente, quando morrer, que estiver quase morrendo, que eu acho que eu tenho assim, uma percepção assim, ó, a pessoa que está quase morrendo, vem um monte de coisa na cabeça. Quem não perdoou, quem não se deu bem, o que não fez de bom, né? Por que eu fui por que eu fui esse crápula durante toda a minha vida? Vem um monte de coisa na cabeça. Mas uma das coisas que vai vir na cabeça do crente mais ou menos incrédulo é assim, ó, meu Deus, por que eu me preocupei tanto nesta vida, tive tanta dor de cabeça, com coisas, com medo de passar necessidade? Nunca passei necessidade nenhuma. Poderia ter vivido melhor. Eu tenho isso comigo. Por isso que eu tenho isso comigo, que eu não quero fazer isso, né? Mas eu tenho isso comigo, que muita gente vai dizer assim. Então, queridos, coisa boa, né? Coisa boa, é ser liberto. É ser liberto.
Olha outra bênção interessante aí no versículo 12, põe 12 aí que é importante. Essa coisa eu vou pegar aí, porque tem gente dormindo no ponto. Não, 12 de Malaquias 3:12. Olha lá, olha só, coisa interessante. É isso mesmo, meu filho? Malaquias 3:12? Fala isso? Olha lá, próximo. 11. Ah, tá, 11, desculpa. Vamos ler junto, ó. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Ó, deixa aceso, não apaga não. Duas coisas que você tem que entender. Fruto da terra. O povo lá tinha terra, plantava. Esse era a riqueza do templo. Ele fala do fruto da terra. Quanto mais fruto, mais rico. Mas qual que é o seu fruto hoje? É o fruto do seu trabalho. E ali ele fala, repreendeu o devorador. Devorador repreendido. Quando nós somos fiéis, Deus repreende o devorador, que come as nossas coisas e nos deixam em dificuldades. Alguns dizem que há crentes prósperos não dizimistas e há dizimistas que lutam com dificuldades financeiras. Mas nós sabemos que as bênçãos da obediência ao Senhor não se restringem a essas questões materiais. E é bom experimentar essa liberdade que pertence ao Senhor, né? Tem muita gente infiel na obra de Deus, dízimos e ofertas. Essa é uma parte da vida. E o devorador fica solto. Fica solto. Aí você presta atenção numa coisa. Tem muita gente que trabalha bastante, luta bastante, é honesta, faz tudo certo, mas não sai do lugar. Quem conhece alguém assim? Conheço muita gente assim. Faz tudo que precisa, trabalha bastante, faz um monte de coisa, luta. A vida é levantar de madrugada e dormir de madrugada às vezes, mas não sai do lugar. Presta atenção, se pode vir ao caso de que não há um devorador na vida. Não há um devorador na vida. Às vezes o devorador. Por que o devorador? Deus permite essas coisas para nos ensinar a mudar a vida, a ser generoso, a confiar, a viver liberto e viver fiel, porque se as frutas dão sementes para a sua posteridade, né, nós também temos uma semente a semear, não é? A nossa semente é a primícia daquilo que temos, para sustentar a obra do Senhor, para sustentar a igreja, para sustentar as pessoas que necessitam, para sustentar, ajudar a família, para tantas coisas, né? Nós não somos feitos para reter tudo, nós fomos instruídos a compartilhar, e quem não faz assim, pode ser que o devorador esteja lá. Então, se por acaso você conhece alguém que não sai do lugar, por mais que faça, identifique o que pode estar de errado, porque às vezes nem a pessoa entende. Aí você fala, mas você é um fiel mordomo de Deus, devolve aquilo que é de Deus, você é um dizimista, é um ofertante. Se não é, quem sabe não é, né? Tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente não sabe nem identificar, é ou não é? Eu me lembro bem, eu dou risada até hoje, Denise, com o seu pudim. Estávamos nós lá na casa da Denise e ela fez um pudim maravilhoso, a receita é toda certa a receita, mas alguma coisa deu errado no pudim, e não conseguimos identificar, né? O pudim, eu falei para ela assim, Denise, esse pudim não deu certo ou é esse mesmo? Brincadeira, não falei isso não, mas às vezes eu falo isso para as pessoas lá na casa, né? Viu, esse negócio aqui não deu certo ou é desse jeito mesmo? E vai, e passa a receita, e passa a receita, e passa a receita, e o filho dela, que é mestre na culinária, pesquisou, mãe, é assim, é 2 caixas de leite, é uma dessa, é aquilo, naquilo outro, e nada de encontrar o defeito do que Deus pode ter dado errado. Até que, de repente,
repente, achamos o defeito. Ela assou sem a refratária, a água embaixo. É isso. Você não assou certo. E então a massa do pudim puxou tudo para baixo, que estava em cima, e deu aquele cor lá. Tem que ter refratário embaixo. Descobrimos. Mas teve que pesquisar, né? Teve que pesquisar. Mas estava muito gostoso. Aí você pensa, por que a vida de tal pessoa não dá certo, não dá certo, não dá certo? Ó, o devorador lá. Ó, o devorador lá encrustadinho, impedindo bênção, impedindo tanta coisa. Às vezes compra um carro, bate o carro, às vezes compra a casa, dá tudo errado na casa, às vezes muda de cidade, vai à falência, às vezes compra uma empresa, falha a empresa, e às vezes está tudo certo, o filho fale, a filha fale, às vezes acontece aquela luta. Da onde vem essa luta? A Bíblia está dizendo, devorador tem legalidade ali, sabe? Pode ser que venha ao caso. Olha só coisa boa, né? E aquela mulher foi sincera com Deus. Presta atenção. Coloca a sua vida diante de Deus, que Ele vai te abençoar. Esse dia, Deus é milagroso. Aí, o mês passado, o tesoureiro veio e falou assim, olha, só tantas pessoas, só 66 pessoas dizimaram no mês de abril, ele falou. Foi pouca, né? Uma igreja de 200, 300, 66. Mas daí a gente olhou para o lado, bom, como Deus é maravilhoso, com 66 pessoas que estamos o mês todinho da igreja. Deus multiplica, sabia? Deus multiplica. Deus multiplica. Aí a gente sempre tem que olhar o que Deus faz, né? Mas é assim, é maravilhoso. E se você não é, faça, viu? Sei que Deus vai te abençoar muito. Que a mulher foi sincera. Olha só, verso 12. 1 Reis 17, 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, que comamos e morramos. Olha só, mulher sincera, ela foi e disse que precisava. Isso aqui mostra para nós sobre oração, irmãos e irmãs. Você e eu, da mesma forma que às vezes negligenciamos em outras áreas, também negligenciamos na oração. Aquela mulher falou nada mais do que orou. Ela disse, olha, nós estamos passando necessidade, precisamos, senão vamos morrer, né? Mas aqui ela mostra que precisa falar, ela precisa mostrar, ser sincera, e às vezes nós negligenciamos na oração. E Jesus fala para nós, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos farei. Sabe que tem gente que não recebe milagre de Deus porque não ora? Falando isso numa igreja aqui de crente, parece ser redundante, né? Mas não é não, tem óbvio que precisa ser falado. Tem crente que não ora, passa necessidade, vive com necessidade, né? Passa dificuldade e não ora. Meu Deus, parece que Deus olha para você e fala assim, meu filho, estou esperando você pedir. Estou esperando você pedir, porque milagre não é para quem precisa, milagre é para quem? Pede. Precisar, todo mundo precisa. Mas milagre não é para quem precisa, milagre é para quem pede, milagre é para quem ora, é para quem busca. Lá em Filipenses 4, versículo 6, põe aí, ninja da tela. Ele fala para a gente orar por todas as coisas, deixar nada de lado, todas as coisas. Olha lá, vamos ler junto? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graças. Olha só, todas as coisas. O que é que você precisa, meu querido? Ora a Deus. Você acha que pagar uma conta de água não é necessidade de orar a Deus? Você acha que comprar um pacote de arroz não é necessidade de orar a Deus? Você acha que pagar sua escola, a escola do seu filho, da sua filha, não é preciso orar a Deus?
Às vezes a gente reclama, né? Meu Deus do céu, pagar aqui a escola da criançada. Parece que recebe pagamento, paga a escola, vai tudo embora. Vai mesmo, você fica murmurando, fica aí de boca de sapo. Ué? Fica aí. E a mulher? Isso é coisa mais de homem, né? Homem que tem mais resistência de reclamar de dinheiro em casa, né? E fica lá, a mulher ora para o homem está lá, aquela unção de búfalo, né? Aí você fala, o que é, homem, que está aí bufando? Aí ele fala, o que ele fala? Nada. Quando o homem fala que não é nada, meu filho, eita fubá. Fica pelos cantos reclamando das coisas. Ao invés de você murmurar que está faltando dinheiro para pagar algumas coisas quando você recebe o salário, por que você não ora antes para Deus te dar dinheiro para você pagar a escola ou pagar o que quer que seja? Sim ou não? Ora antes. Senhor, eu preciso ter dinheiro para investir nas minhas filhas, meus filhos. Eu preciso de dinheiro para investir na minha vida. Eu preciso também me aperfeiçoar. Não é? Senhor, me dá dinheiro para eu pagar aquela conta. Nossa, como a conta de telefone veio grande, né? Quem lembra da conta de telefone grande que era o inferno na sua casa? Erga a mão. Quem lembra? Se vocês... eita, fubai. Quando vinha tarde a conta de telefone, aquela conta antiga que você ligava lá para sua mãe lá em Londrina, e vinha aquela monte assim, ligação interurbana, né? Aí pegava lá aquela conta e falava assim, meu Deus do céu, isso aqui é o devorador, né? Esse é o devorador, esse telefone é o devorador, né? Então, ora a Deus, olha lá, põe lá de volta lá, acende aí, olha lá. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, tudo. Não é alguma coisa, é tudo. E a gente esquece, né? A gente esquece. A gente acha que o salário é a empresa que dá, não é Deus que dá. Enquanto você achar que o salário teu é a empresa que dá, não é Deus, haverá murmuração. Mas quando você trocar a ordem, dizer que o seu sustento vem de Jeová Jiré, o Deus provedor, o salário vai dar. Vai dar. Sem você ser sovina. Uma das coisas interessantes do sovina que não é dizimista é assim, se você não pode viver com 90% que você ganha, esqueça, com 100% também não vai dar nada. Não vai dar nada. Mas aquela mulher falou, e você precisa falar. Quantos aqui falaram isso agora? Eu vou falar todas as necessidades para Deus. Erga a mão, vamos ver. Vamos ver. Erga essa mão aí. Está com o quê? Erga a mão aí. Isso. Eu vou colocar tudo diante de Deus, minhas necessidades, todas elas. Até o biscoitinho, até o chocolatinho. Até o chocolatinho. Não vivo sem meu chocolatinho e nem a minha Coca-Cola. Não é? Coca-Cola, coisa boa. Ovo eu não quero. Ovo eu não vou ver. Quem estava aqui quando eu falei do ovo, erga a mão? Então, ovo é assim. Fui no médico, o médico olhou para mim. Ovo é bom. Mas eu fui no médico lá, o médico olhou, falou assim, é o seguinte, está vendo aqui? Põe um ovo aqui, ele botou o ovo, e pegou um coca, botou a coca ali. De repente, o médico falou, está vendo esse ovo aqui? A coca dissolveu o ovo. Veja o que a coca faz. Eu olhei para aquilo ali e falei, doutor, nunca mais eu como ovo. Eu não quero nunca mais ver ovo na minha frente. Ai. Ó aqui, aquela viúva era sinônimo ali de desprezo, desamparo, mas ela creu, ela obedeceu, ela falou suas necessidades para o profeta, e a gente vê que ela orou, mas ela estava apanhando gravetos, estava com o coração confiante, e ela obedeceu a voz, e ela creu, e aí ela se tornou alguém que cria agora no Jeová Jiré, o Deus provedor. E sabe, queridos, quero finalizar aqui dizendo para você, que aquela viúva teve abundância de farinha e azeite, porque atendeu aí a fé, porque ela deixou a fé agir na vida dela, e a fé atendeu sua necessidade, trazendo sustento ali à sua família. Toda a lenha que ela estava recolhendo, estava sendo usada
para assar pão, e assar mais pão, e assar mais pão, e a farinha não acabava, e o azeite não acabava, e enquanto ela usava o azeite multiplicava, ela usava a farinha multiplicava, e foi indo, foi indo, foi indo. A isso a gente chama de milagre. Amém? Eu quero ter uma vida de milagre, porque vida de ajuntamento é escravidão. Agora, se o meu pilar está ali no trabalho, está ali na mordomia, e está ali no descanso na fé, eu não preciso me preocupar com coisa alguma, porque eu creio que a minha família, sua família, nossa vida será suprida em todas as coisas. Amém, amados? Que Deus os abençoe nesta manhã assim, crendo e exercitando a nossa fé. Amém?